Olá, você que nos acompanha no YouTube, estamos aqui reunidos para mais uma edição do Momento Político, para falar da boa política, mais uma vez com o meu amigo Wilson Silvestre. Muito obrigado pela parceria de sempre, Wilson, mais uma entrevista. Juntos aí entrevistando o prefeito Rogério Cruz. Exatamente, dessa vez o bate-papo aqui no Paço Municipal de Goiânia com o prefeito Rogério Cruz. Prefeito, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado por nos receber aqui, receber toda a equipe do Hoje no seu gabinete. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Podemos mostrar para Goiânia e para cada cidadão aquilo que nós fizemos, um balanço, um resumo dos 4 anos da nossa gestão. Exatamente, prefeito. Eu quero começar já com a primeira pergunta, justamente nesse sentido, né? Está chegando ao fim o mandato, cada vez mais próximo, e eu queria que o senhor fizesse um apanhado, né, do que representou esses últimos 4 anos para a cidade de Goiânia, no seu ponto de vista. Nós fizemos diversas entrevistas com o senhor. O senhor sempre falou que um grande anseio era entregar o BRT para a população goianiense, o senhor cumpriu isso, mas eu acredito que tenham outras cerejas para esse bolo. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho delas, para além do BRT, o que o senhor considera principalmente de mais importante que o senhor vai deixar agora para a população goianiense quando o senhor deixar também o gabinete aqui na Prefeitura de Goiânia. Olha, primeiro, a grande satisfação poder estar no grupo hoje, participando dessa entrevista e detalhar, claro, com um resumo, aquilo que nós fizemos, conseguimos fazer e o que estamos deixando para continuar uma realização para a cidade de Goiânia cada dia melhor. Como você disse, um sonho que tinha desde quando assumimos era a entrega do BRT. Claro, não conseguimos concluir 100%, porque ainda faltou aquela parte do Isidore até a Aparecida de Goiânia, mas que ficou marcado, a parte de Goiânia ficou, que é justamente a entrega dos terminais de Goiânia, o acesso para que as pessoas saíssem da região norte até a região sul, num conforto com ar-condicionado, que é o BRT que nós temos hoje. Então, assim, acho que isso marcou bastante o nosso trabalho, marcou a nossa luta. Era uma luta diária poder conversar com os representantes do consórcio, da empresa que trabalhou para construir o BRT, e também a luta que tivemos também com as empresas de transporte público. Tivemos que ir em São Paulo visitar a empresa, conhecer a empresa montadora, que o ônibus 100% elétrico, 100% produzido no Brasil. Então tudo isso foi uma gama de passos lá que tivemos que dar. Mas graças a Deus conseguimos, como você bem colocou, e fica aí, né, inclusive recebendo até um título de Rogerão, né? Acompanhamos pela imprensa aí, as pessoas chamando o BRT de Rogerão. E isso é gratificante, sinal que as pessoas entenderam e reconheceram o nosso trabalho. É óbvio que também outras coisas que nós construímos aqui na Prefeitura de Goiânia nesses 4 anos, ficam também como um avanço para a cidade, mesmo eu não estando. Fica a próxima gestão com o prefeito Sandro Mabel, que já desejei, continuo desejando ele todo sucesso, porque vai dar continuidade a esse progresso e a esse sucesso. Começando pelo Código Tributário, que fez teve uma mudança depois de quase 50 anos, né? E que trouxe aí um diagnóstico positivo para a cidade de Goiânia, né? Uma cidade que desenvolve, que cresce todos os dias, uma cidade que gerou renda e emprego e continua gerando renda e emprego por causa do novo Código Tributário, dando condições a empresários, a comerciantes, a lojistas, como também ao cidadão comum, de poder fazer o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e também para a cidade. Eu acho que o Código Tributário é uma marca que fica, depois de quase 50 anos, que eu tive coragem de fazer essa alteração, juntamente, claro, com a Câmara Municipal, com os vereadores que lá estavam, para que pudéssemos hoje ter essa garantia de um código seguro. Como também um plano diretor da cidade, que todos vocês acompanharam, um plano que já estava aí capengando, porque eu lembro quando estava como vereador em 2017, o plano lá estava, eu fui um dos presidentes da subcomissão do plano diretor e que parou-se no tempo, né? O projeto foi arquivado e que precisaria ser inovado para que a cidade pudesse ter o seu desenvolvimento normal, como qualquer investidor procura uma cidade que tenha desenvolvimento. E do novo plano diretor para cá, a cidade desenvolveu também. Isso está registrado na cidade, está registrado com o IBGE. Nós temos um crescimento muito grande, né, de 2022 para cá.
várias construções, você passa aqui na região do Bueno, Marista, você vê construções que não param, sempre está aparecendo cada dia uma construção nova. Por que esses investimentos? Porque a cidade deu condições para que esses investidores viessem para cá, gerando também renda e emprego. Então, acho que são duas marcas que ficam também e para o desenvolvimento da cidade de Goiânia, que é o Código Tributário e o Plano Diretor. Bom, Rogério, diante dessa exposição, isso não foi traduzido na campanha eleitoral. Como é que você vê essa dicotomia entre o que você fez para a população e a resposta das urnas? Olha, primeiro, Wilson, é importante lembrar que nós temos o nosso secretário de comunicação, né, da Prefeitura Municipal de Goiânia, e temos a imprensa em modo geral. Temos veículos de comunicação que levam isso para as pessoas. Mas, infelizmente, talvez eu digo que um dos erros nossos foi não conseguir levar isso direto, através da comunicação. Isso trouxe aí esse conhecimento, esse exemplo que eu dei agora, por exemplo, como Código Tributário, Plano Diretor, essa informação ela é um pouco mais alta, exigida, são mudanças que são exigidas pelos investidores, pelo grande comércio, enfim, isso foi mostrado. Mas o cidadão comum, ele não percebe muito bem isso sobre Código Tributário, sobre Plano Diretor, que leva o desenvolvimento para a cidade. E, infelizmente, deixamos de levar essa comunicação direta para o mais simples, para na verdade, é o consumidor final. É aquele que mais precisa de ter um salário melhor, de fazer a sua busca. E, infelizmente, não conseguimos levar isso para essas pessoas. Mas eu acredito muito, Wilson, que poucas pessoas que conheceram o trabalho nosso, que tiveram esse conhecimento, como estamos falando aqui agora, conseguiram transmitir para outras pessoas. E eu digo isso por quê? Porque mesmo não conhecendo certas pessoas, e certas pessoas não me conhecendo, me paravam, às vezes numa visita de uma obra, às vezes num evento, olha, eu soube que o senhor fez isso e queria saber informações. Então, quer dizer, quem informou? Não, um amigo meu me comunicou. Então, assim, isso foi espalhando pelas próprias pessoas. E deixamos um pouco de lado a questão da comunicação. De fato, eu acredito muito que faltou essa comunicação por parte da nossa secretária de comunicação, levando isso à frente junto aos órgãos de comunicação. Mas na campanha nós conseguimos resgatar um pouco isso, com alguns materiais que foram feitos e mostrados. Tivemos pouco tempo de TV e pouco tempo que tivemos, conseguimos mostrar algumas poucas coisas também, muito rápido era mostrado, mas algumas poucas pessoas também conseguiram entender. E acredito assim porque os poucos votos que nós tivemos foi justamente essas pessoas que entenderam o trabalho que tivemos na cidade de Goiânia junto à prefeitura. Prefeito, no período, já que a gente está fazendo esse paralelo, né, a questão de como isso chega à população, no período pré-eleitoral, por assim dizer, o senhor tinha uma esmagadora maioria de apoiadores na Câmara Municipal de Goiânia. Isso não se refletiu na campanha, né? Quando o senhor foi às ruas pedir voto, nós vimos que os vereadores estavam apoiando outros candidatos, né? Então o senhor caminhou com uma minoria. Porém, do ponto de vista técnico, o senhor traz muitos avanços que foram conquistados junto ao empresariado, junto a termos mais burocráticos como reforma tributária, enfim, tantos outros problemas que são crônicos e mesmo assim o senhor atacou. O senhor acredita que se talvez o senhor tivesse sido mais político do que técnico, o senhor teria tido um melhor resultado? Com certeza, a política ela é assim, né? Quando você vai para o lado técnico, né, você tem ali várias situações sendo resolvidas, né, para a cidade ou para as pessoas. Quando você vai para o lado político, né, você vai para um lado que você quer caminhar, mas às vezes se sente um pouco travado, né, porque para fazer uma boa política você tem que seguir o trâmite das leis. Infelizmente as leis ela travam um pouco a gente, né? Prova disso é o que temos aí temos vários processos que estão caminhando e neste caminhar, né, eles vão dar sequência. O prefeito Sandro já tem conhecimento, nós temos aí, finalizamos o momento de transição completamente com a paz, com a harmonia, com o conhecimento, técnicos do lado dele, técnicos do nosso lado da prefeitura. E foram momentos harmoniosos, né? Quando tinha alguma dúvida, sentávamos e tirávamos as dúvidas ali.
Então, acho que o lado político, ele é assim, o lado político é um lado que você caminha, mas você sabe que provavelmente naquele lado político você pode ou não pode ter uma resposta positiva. E foi o que aconteceu. Eu preferi para um lado um pouco mais técnico, né? E o lado político era feito com a Segov, né? Era feito com a Secretaria de Governo, junto aos vereadores. E houve progresso? Houve. Né? Como você mesmo citou, teve vereadores que continuaram comigo, trabalharam comigo, fizeram a campanha comigo, só saíram do meu lado quando eu perdi a campanha e foram escolher um outro lado para poder apoiar. Que inclusive até fico feliz por isso, pela decisão de muitos vereadores que me procuraram e falaram, eu quero ir para tal lado, o que o senhor acha? Ainda vieram tirar, né, buscar orientação. E eu dizia, não, fica à vontade. Então acho que isso foi muito importante para mim e para eles também. Então esse lado político é um lado que você pode ter uma resposta positiva, como pode ter uma resposta negativa. Já o lado técnico não tem esse negócio. O lado técnico é o seguinte, é esse caminho que tem que seguir e pronto, vai dar certo. Então é isso que aconteceu. Eu acredito muito que o lado técnico nós conseguimos superar muitas coisas, mas infelizmente o lado político ficou para trás. Pegando um gancho do que você está dizendo, Rogério, assim, os seus adversários acusam a sua gestão de ter sido extremamente generosa com os vereadores. Você teria loteado a prefeitura e isso dificultou a sua conectividade com a população. Ficou um distanciamento entre o prefeito Rogério Cruz com a população, principalmente essa camada da base da pirâmide social. Como é que você vê essas críticas? Olha, toda crítica construtiva é bem-vinda, eu sempre disse isso. Né? Eu acredito muito que na questão, quando você fala lotear a prefeitura para os vereadores, não é bem isso. Bom, vamos começar lá de 2021. Nós assumimos a prefeitura como vice-prefeito. Né? Na verdade, quem tinha a equipe era o candidato a prefeito. Era o Maguito Vilela que tinha a equipe de prefeito. Né? Aconteceu tudo aquilo, infelizmente, todos acompanharam. Né? Aconteceu a perda do Maguito. E aí, aquela equipe que estava com o Maguito passou a vir para o Rogério, que era o vice. E que esse vice passou automaticamente a ser o prefeito. Quer dizer, eu não tinha equipe, o Rogério não tinha equipe do Rogério. Era a equipe do prefeito que estava na campanha. Tentamos fazer uma equipe com essa que já estava. Mas, infelizmente, houve o desembarcar do MDB. Do MDB, não vou dizer do MDB, houve o desembarcar de alguns que estavam nesse grupo, né, que saíram. De uma só pancada foram 15 secretários que saíram deixando o Paço Municipal. E aí eu tive que sozinho começar a organizar com quem ficou. Começamos a organizar, infelizmente. Como o meu partido, na época, naquela altura, não tinha uma base equilibrada e forte no Estado, eu fui buscar essa base da onde? Da Nacional. Foi quando a Nacional me enviou uns representantes do partido que eram de Brasília. Né? Então, foi começando a se montar uma equipe do partido. Aí, repito, não era ainda a equipe do Rogério, era a equipe do partido. Né? Que vieram de Brasília, foram começando a montar a equipe devagarinho, e nesse sentido é onde começaram a entrar também os vereadores que estavam me apoiando. E vou dar aqui exemplos, claro, por exemplo, dos vereadores da base do MDB, né, que eram do MDB. Todos ficaram comigo. Né? Os 6 vereadores eleitos e os 6 primeiros suplentes, todos permaneceram comigo. Nenhum deles saíram. Então, em contrapartida, desculpe te interromper, mas por sinal foi justamente nesse momento que o senhor está dizendo que entra, já que vamos colocar os nomes na mesa, né, entra a figura do Arthur Bernardes, que também começa um descompasso com a Câmara Municipal. E ali os vereadores começam a apresentar os primeiros sinais de extrema insatisfação. Exatamente. Então, esse desconforto que houve entre a Segov, o secretário de governo daquela altura, com a Câmara Municipal, é que eu comecei a abraçar esses problemas dos vereadores, porque via que não tinha solução. E eu não queria e nem poderia perder os vereadores. Principalmente os vereadores que eram da base e que construíram comigo todo o processo de manter-nos aqui na Prefeitura de Goiânia, que eram esses 6 do MDB eleitos e os 6 primeiros suplentes. Daí, então, começou esse descarrilhar da Prefeitura de Goiânia com a Câmara Municipal. Ou seja, algumas decisões
eu tomava em parceria com a Câmara, que era normal, é natural, né? Na política, o executivo com o legislativo, você caminhar de mãos dadas. Eu sempre disse isso e continuo dizendo que são dois poderes distintos, mas que precisam dar de mãos dadas, né, para poder trazer resultados para a cidade. E é isso que eu tentei desde o início. Tentei algumas tentativas foram positivas e outras tentativas, infelizmente, foram negativas. Mas a questão desse relacionamento, que começou a ficar um pouco conturbado, foi justamente na chegada com esse pessoal. E aí mantivemos esse pessoal, esse grupo do partido que vieram, ficou até os finais de 22, quando desfiando do grupo, após a campanha eleitoral de 2022, e eu comecei então, com os vereadores, formatar o nosso grupo. E com algumas pessoas que já estavam aqui na gestão. Então isso começou a impactar em alguns processos. Vou citar alguns. Processos, por exemplo, de projetos beneficiando a cidade. Eu tinha que chamar os vereadores para conversar, porque a Segovia já não conseguia, justamente por problemas como esse que você citou. Então, eu tinha que conversar com os vereadores, colocar a pauta na mesa e dizer, ó, vamos seguir com isso aqui, quem está junto, vamos estar junto. Ah, eu acho que tem que acrescentar isso. Então, era uma reunião que fazia com que a pauta tornasse uma pauta mais positiva do que negativa. Mas aí tinha que fazer os estudos dentro da nossa lei, dentro da Constituição, para ver se aquilo poderia continuar ou não. E daí de 2023 para cá, foi quando começamos a caminhar, bem dizer, com as próprias pernas. Mas já era tarde. Já perdemos 2 anos, os 2 anos iniciais, na verdade. O que eu tinha que fazer para a cidade, consegui fazer muitas coisas, que eram o que era prometido pelo Maguito Vilela em campanha. Eu cumpri essa promessa do Maguito, que era entregar todas as obras que estavam paradas de Iris Rezende. Isso eu consegui fazer. Entregamos, começando pelo viaduto da Moda, o complexo da Mel Cecílio, o viaduto da Enel, que é o viaduto da BR-153, os terminais do BRT, o próprio BRT, que não começou nem com Iris, né, mas começou lá atrás, 2015, mas que eu consegui concluir a parte de Goiânia. Então, assim, muitas obras, Praça do Trabalhador, muitas obras que haviam sido paradas na gestão do Iris, eu consegui fazer com que elas fossem entregues, justamente cumprindo aquilo que o Maguito sempre falava no carro de campanha. Então, isso para mim foi gratificante, né? São pontos positivos, mas muitas coisas ficaram para trás porque tínhamos que definir em conjunto com a Câmara Municipal. Uma pergunta que permeia muito, principalmente nesse último ano de mandato, foi a acusação de corrupção na prefeitura. Isso, de uma certa forma, não atingiu, pelo menos até onde eu sei, isso não alcançou você, mas alcançou auxiliares seus. Como é que você vê essa diferença entre o prefeito Rogério e os auxiliares sendo acusados de corrupção? Olha, isso é muito simples. Eu quando entrei aqui na prefeitura, eu sempre disse aos procuradores, os procuradores do município, olha, é o meu CPF que está em jogo, mas o seu também está. E disse isso também para os secretários, olha, o meu CPF está em jogo, mas o seu CPF também está. Não quero ter problemas com ninguém. Prova disso é que toda assinatura que eu faço em documentos públicos, eu não assino se não tiver um parecer formal da Procuradoria. Eu só assino se tiver um parecer formal da Procuradoria. E se tiver um parecer que não é para assinar, eu não assino. Então, eu sigo esse trâmite. É um trâmite que eu sempre segui desde quando eu vim do executivo de empresas que eu administrei. O advogado da empresa é contratado para isso, né? No grupo de vocês, por exemplo, vocês têm um advogado. E vocês não tomam nenhuma atitude se o advogado fala assim, não vá por esse caminho. Porque se você for por esse caminho e der errado, a culpa é de vocês, não é do advogado. Aqui no Poder Público é a mesma coisa. Nós temos a Procuradoria-Geral do município, que é responsável em dar os pareceres jurídicos para que o prefeito tenha a sua segurança. Infelizmente, como eu disse, já falei isso e repito, alguns secretários tomaram algumas atitudes que não foram formais, né? Mas aí é o CPF dele. Ele, por exemplo, tudo que aconteceu, como você citou, algumas questões civis, burocráticas, policiais ou não, inquéritos, justiça, tudo isso
Quando aconteceu, logo imediatamente afastei, para que eles pudessem então responder com o CPF dele, ter o cuidado com o CPF dele, para poder responder à justiça. Né? Então, isso, infelizmente, não é algo que eu gostaria que não acontecesse na gestão, veio acontecer bem no final da gestão, mas infelizmente aconteceu. E que não é importante lembrar que isso não aconteceu só na minha gestão, outras gestões aconteceram, mas eu prezo muito pelo meu CPF, eu prezo muito pelo meu nome, né? Eu tenho nomes a zelar, eu tenho nomes, começando pelo nome do meu pai, né? Que já perdeu a sua vida, infelizmente, mas sempre nos ensinou, a mim e a meus irmãos, um caminho reto de falar, olha, vai por aqui, se for por aqui, cuidado, porque pode dar errado. Então, sempre seguimos essa orientação. E eu tive aí, bem dizer, mais de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, como executivo de um grupo, e que nunca tive problema, graças a Deus, com nenhum lugar onde eu passei, seja no Brasil, seja fora do Brasil, nunca tive nenhum problema. E no poder público, estou aqui já há 12 anos no poder público, foram 8 anos de vereador, mandato de vereador, e 4 anos de prefeito, e graças a Deus, até agora, nada encontraram com meu nome. Então, assim, eu acho que o poder público exige muito da pessoa, né, que vai estar à frente, do executivo principalmente, porque você assina vários documentos, são vários processos, são vários projetos que você assina, e isso fica aí, né, para a justiça depois detalhar o que foi certo e o que foi errado, para julgar, né? Mas eu estou muito confiante, espero que, mesmo aí depois da saída do dia 1º em diante, acredito muito que a justiça vai estar acompanhando o processo, tanto prestação de contas, fechamento de contas com a Câmara Municipal, fechamento de contas com o TCM, que é isso que nós esperamos. Qualquer executivo, quando acaba o seu mandato, ele normalmente acaba, ele sai da prefeitura, mas a prefeitura fica dentro dele aí 2, 3, 5, 10 anos, depende muito do trabalho que o executivo fez. Eu acho que o gestor fez. Então, eu acho que isso é algo que qualquer gestor público, ele espera, né? Espera que as contas sejam aprovadas, espera que as contas sejam contas um bom relacionamento com o TCM, com a justiça, para que não venhamos ter problema no futuro. Prefeito, a gente acompanhou de perto o período, né, da campanha eleitoral, onde os adversários, né, foram ali fazer as críticas à sua gestão, e o senhor fez várias defesas a respeito dos avanços que o senhor alcançou para a saúde goianiense. E ali, logo após o encerramento da campanha eleitoral, dias depois, né, assim, menos de um mês de diferença, nós vimos todo o movimento que foi a entrada do Estado no circuito, a saúde de Goiânia declarada como colapsada, o Estado nomeando o interventor para poder atuar em Goiânia a respeito da demanda das filas de UTI. O que aconteceu que a coisa mudou tão bruscamente entre o seu discurso da campanha até o Goiânia ser declarado como uma saúde colapsada? Bom, eu não vou dizer assim, a gente respeita muito a palavra colapsar, quem disse isso, mas o problema que Goiânia enfrenta e vem enfrentando hoje, na verdade é um problema que todo o Brasil vem enfrentando. Aliás, inclusive está em discussão hoje em Brasília, hoje, a questão da LOA, né, do Brasil hoje, inclusive querendo ainda diminuir parte da saúde, dos benefícios para a saúde, hoje. Então, veja, eu sempre disse e repito, hoje o Brasil, ele tem um plano de saúde para as pessoas que em lugar nenhum do mundo tem, que é o SUS. Se o SUS ele tiver um caminho focado nas pessoas mais necessitadas, a saúde do Brasil muda. Mas desde que sim, tenha o empenho também do Ministério da Saúde, tenha o empenho do governo federal. Por exemplo, quando você vai abrir uma unidade de saúde, por exemplo, no município, para abrir aquela unidade de saúde, você vai no Ministério de Saúde, você mostra o mapeamento, e o Ministério de Saúde vai dizer para você, olha, aqui está muito perto do outro. Isso aqui não pode ser aqui, tem que ser lá. Se você não respeitar isso, toda despesa, todo custeio daquela unidade vai ser do município. O poder público federal não entra. Então, uma das partes que
quando eu assumi aqui em Goiânia, a prefeitura, todo o custeio da saúde do município de Goiânia era da prefeitura, direto da prefeitura. Fonte 100. Não tinha um apoio do governo federal. Não tínhamos uma unidade cadastrada no Ministério da Saúde. Nenhuma UPA, nada. Por quê? Porque se você leva o projeto de uma UPA para o Ministério da Saúde, ele fala assim, ó, essa porta não pode ser aqui, tem que ser ali. E você não muda, o Ministério da Saúde não entra para te apoiar. Você não tem apoio financeiro nenhum, zero. Depois que você vai, você monta, você gasta dinheiro do município, você investe na saúde do município e você leva o projeto para eles, que eles aprovam, aí vocês têm mais aí 6 meses, 8 meses, 1 ano para começar a receber o dinheiro do Ministério da Saúde para poder custear algumas coisas dessas unidades de saúde. Goiânia, por exemplo, com 5 UPAs, não tínhamos nenhuma cadastrada. 5 UPAs. Não tínhamos nenhuma cadastrada no Ministério da Saúde. Só abrindo um parênteses aqui, Rogério. Qual o custo de uma UPA? Uma. Me falaram que custa só uma UTI, custa 1 milhão por mês? Não. Eu achei muito. Não. Isso aí só se foi em particular, mas no SUS não. A tabela do SUS, hoje, uma unidade intensiva, uma UTI, ela, na tabela, ela por dia, acho que R$1.300 um leito de UTI, na tabela do SUS. Mas a prefeitura paga mais. Não existe nenhuma instituição aqui de saúde que cobre R$1.300, que aceite o valor do SUS, na tabela SUS, para pagar um UTI. Então, aí é uma complicação também que eu vou chegar lá nesse ponto. Mas, assim, para deixar bem claro que essas questões entre Ministério da Saúde, Estado e município, eles precisam... tem a questão do tripartite que falam, mas quase que não acontece esse tripartite, que é a base do governo federal, estadual e município para fazer a ligação. Então, hoje nós temos um problema que também precisa resolver. Eu consegui cadastrar hoje 2 unidades dessa, em 4 anos. 2 UPAs. Claro, tivemos uma questão da pandemia, que atrasamos muito serviço, infelizmente, né? Coisa que às vezes a pessoa até esquece, mas é importante lembrar que nós assumimos em pandemia e ficamos de 21 e 22 com pandemia, só cuidando de pandemia. Isso o Brasil inteiro, não foi só Goiânia. E aí veio essa questão de tentarmos resolver os problemas da saúde municipal com essa gama de lista que estou falando para vocês, junto ao Ministério da Saúde. Conseguimos cadastrar 2 unidades UPAs em Goiânia. Além das unidades novas que tínhamos projetos para construir, claro, com base no Ministério da Saúde, dizendo, olha, aqui pode ter tudo. Seriam unidades a serem construídas e já cadastradas no Ministério da Saúde, porque for aprovado o projeto pelo Ministério da Saúde. Então seria muito mais fácil. Quando você chega na questão, por exemplo, da regulação, quando assumimos a prefeitura, tinha um processo a ser julgado na Justiça, o governo estadual solicitando a regulação municipal. Esse processo, nós entramos nele, tivemos várias conversas, mas infelizmente perdemos na Justiça. A regulação municipal, ela foi então para a estadual. Quando se fala de regulação, por exemplo, você recebia uma pessoa de qualquer cidade do interior, elas eram enviadas para Goiânia. Goiânia fazia regulação. Então, quando você regulava, você sabia para onde iam as pessoas, de onde vinha e para onde ia. Porque fosse para um hospital estadual ou fosse para um hospital privado, uma unidade privada, não tinha problema. Desde que você informasse isso para o Ministério da Saúde. Que você recebeu um paciente da cidade A para Goiânia tratado no lugar X. Então, o Ministério da Saúde, de acordo com a tabela, mandava o valor para onde? Para Goiânia. Não mandava para aquela cidade, porque o paciente era de lá. Mandava para Goiânia. E isso começou a ter um desenvolvimento. Quando o Estado assume a regulação, inclusive isso foi dito, junto com o secretário de Saúde estadual e municipal, que isso poderia trazer problema. E, de fato, os problemas começaram a surgir justamente, não na hora, mas isso com o rolar do tempo, acontece hoje o que aconteceu. Por exemplo, hoje o Estado se manifesta dizendo que vai abrir leitos de UTIs em região A, região B de Goiás. E que acreditam que vai amenizar o problema de Goiânia. Então, quer dizer, eles estão dizendo que Goiânia está assim porque o Estado, nos municípios fora de Goiânia, não tinha toda a atenção com um leito de UTI. Então, isso é demonstrado na fala deles.
do secretário executivo da Saúde que disse, quando o governador disse que abriu o hospital lá em Águas Lindas e que lá eles acreditam com 40 leitos de UTI que ia amenizar a situação de Goiânia. Isso significa o quê? Então eles entendem que Goiânia estava recebendo gente de outras cidades que recebia aqui. Então lotava UTI aqui em Goiânia. Faltava UTI em Goiânia. Então isso trouxe um grande problema, gerou um grande problema para Goiânia. Né? Hoje a regulação ela é comandada pelo Estado. Né? Goiânia tem a sua regulação individual, mas tudo depende hoje do Estado. Então hoje, por exemplo, tem pessoas, cidadãos de Goiânia, que vai fazer para ter um cuidado de UTI, não fica uma unidade de saúde em Goiânia, vai ter que ir vai para Teresópolis, vai para Goianira, vai para Trindade, vai para Goianira, vai para outra região, vai para Iporá, vai para a região do entorno, porque a regulação manda para lá. Então, assim, reconheço que faltou muito a gente fazer pela saúde, mas reconheço também que os 2 primeiros anos que nós assumimos, fizemos muito pela saúde devido à questão da pandemia. E repito, eu falei isso e repito, na pandemia em Goiânia, isso está registrado nos livros lá do Ministério da Saúde. Ninguém perdeu a vida em Goiânia com a Covid-19 por falta de leitos de UTI. É importante lembrar isso. Porque trabalhamos muito, investimos muito, com fonte do Tesouro Municipal, pagando essas UTIs, que, por sinal, volto a lembrar, que é a questão do leito que nós pagávamos e que a tabela SUS era desse tamanho e nós pagávamos um leito desse tamanho. Então, assim, isso trouxe algumas complicações, sim, mas reconheço que faltamos agora, no final da nossa gestão, faltou um pouco mais, apesar de que nós investimos muito na saúde, porque a saúde cresceu muito, houve muitas questões, passamos por uma fase difícil pós-pandemia, muitos problemas respiratórios, acompanhamos até hoje, inclusive acompanhamos até hoje problemas de saúde respiratória do cidadão brasileiro, de modo geral, não só Goiânia, e que poderíamos ter feito mais. Né? Agora é importante lembrar que também fizemos. Né? As pessoas não podem jogar tudo em cima e dizer não foi feito nada, não foi feito muito. Inclusive hoje na saúde nós já investimos muito além do percentual que é dedicado por lei, né, que são 15%, já passamos dos 25%. Então, acho que isso é importante que todos saibam, mas talvez faltou algum outro direcionamento da parte da secretaria, a parte técnica, né, não é parte de gestão, é parte técnica, isso, repito, não é parte política, é parte técnica que faz o encaminhamento para aquilo que a saúde possa ter de melhor para o cidadão. Prefeito, o senhor falou logo no início ali da nossa entrevista a sua preocupação em relação à assinatura, né, que o senhor tem essa preocupação, esse cuidado. E um dos principais problemas da sua administração em relação à visão da população goianiense esteve relacionado ao problema do lixo em Goiânia. Problema com a Comurg, problema da coleta, enfim, tudo relacionado ao lixo. Agora, nos 45 do segundo tempo, fazendo analogia com o futebol, o prefeito eleito, né, diplomado, Sandro Mabel, articula um projeto dentro da Câmara Municipal de Goiânia para a criação da taxa do lixo, que foi sancionado pelo senhor. Então, essa taxa, apesar dela ter sido articulada e que vai beneficiar o próximo governo, e o senhor, em momento nenhum dos 4 anos, pensou ou deu algum movimento nesse sentido, uma cartada nesse sentido, vai levar a sua assinatura. Por que o senhor resolveu sancionar e não, já que era para o senhor ter sancionado, já que era para essa medida levar o carimbo Rogério Cruz, por que o senhor não fez isso lá atrás? Olha, na verdade, quando nós enviamos esse projeto para a Câmara, esse projeto ele foi criado, ele foi montado devido à nova lei, ao novo Marco de Saneamento Básico, que é uma lei federal, né? E nós tínhamos que cumprir. Então, enviamos esse projeto, ainda em tempo, para a Câmara, ele foi discutido, em primeiro tempo foi discutido, e depois resolveram arquivar esse projeto, a própria Câmara arquivou. O prefeito eleito Sandro, parece que solicitou à Câmara que desarquivasse esse projeto. Foi desarquivado. E uma vez aprovado pela Câmara, eu, ainda no meu mandato, não poderia deixar de sancionar, porque senão eu estaria infringindo a lei. Eu estaria infringindo a lei. Agora é óbvio, eu acredito muito que o prefeito eleito Sandro Mabel, ele vai saber coordenar essa questão das taxas de lixo, porque existem algumas emendas que foram colocadas,
mas que nós também retiramos essas emendas. O projeto ficou, bem dizer, quase que o original enviado na época pela Prefeitura de Goiânia e por isso assim eu sancionei. Houve discussões em conversas, diálogos com alguns dos vereadores que não colocassem emendas, porque emendas iria trazer prejuízo, no caso, eu assinando. Como as emendas elas foram modificadas, retiradas, as que colocaram para modificar foram retiradas, então por isso que eu assinei, para que não viesse cair em cima de mim uma culpa, no caso, contra a lei de não sancionar uma lei que eu mesmo enviei, obedecendo aí o novo marco regulatório do saneamento básico. Aí alguma pergunta mais? Vou fazer minha última aqui. Fique à vontade. Prefeito, uma questão. O senhor tem um legado, um dos seus grandes legados que foi minimamente explorado na sua gestão foi a infraestrutura, principalmente captação, recursos, águas pluviais, a infraestrutura que fica no solo, que ninguém vê e não dá voto. Para beneficiar, volta lá, mas ela não tem uma publicidade, só deu muita pouca publicidade para isso, um fato. Mas é um grande legado, porque isso vai para as próximas gerações, aí, pelo menos uma geração, não terá problema com esses grandes alagamentos que tem em determinados bairros. O senhor conseguiu resolver. Não resolveu tudo, mas obviamente deu um primeiro passo. Entre essas e outras coisas, qual é o outro legado que o senhor vai deixar para a população? Olha, eu acredito muito, Wilson, essa questão de infraestrutura, ela beneficia muito a cidade. Como você colocou, a questão das águas pluviais. Quando assumi a prefeitura, em 2021, logo no primeiro dia, né, de janeiro de 2021, muita chuva, e tivemos um problema ali na Vila Alpes, né, na ponte que tinha acabado de ser inaugurada. A água invadiu ali uma casa, uma residência, tivemos que retirar a família e coisa e tal. Então, assim, e eu morava, bem dizer, do lado ali daquela ponte. E eu tive que ir para lá de madrugada, junto com a equipe, a Guarda Civil Metropolitana, junto com o pessoal da Defesa Civil, enfim, da infraestrutura, e conseguimos resolver a situação. Dali, eu solicitei ao pessoal da Guarda Civil, da Defesa Civil, que fizesse o levantamento, então, dos pontos de alagamentos em Goiânia. E eles me trouxeram, naquela época, mais de 180 pontos de alagamentos. E eu pedi, então, à CEINFRA, na época, que fizesse, nesse levantamento, o estudo, para que nós pudéssemos trabalhar de uma forma simples e objetiva, mas trazendo resultado positivo. E, na época, então, o secretário da Infraestrutura fez várias análises e nós fomos avançando. Uma obra que pudesse ser, uma obra pequena que a própria prefeitura começou a fazer nos córregos, começamos a trabalhar e foi dando resultados. Foram dando resultados. E isso fez com que em 2023, final de 2023, tivéssemos aí, dos mais de 80 pontos de alagamentos, já tivéssemos menos de 80 pontos de alagamentos, em final de 23. Em 24 avançamos, né? Entramos em um convênio com a UFG, para que a UFG fizesse, então, o estudo Plano Diretor de Drenagem, que nunca existiu na Prefeitura de Goiânia. Uma cidade com 91 anos, já completou, e que nunca tinha aí um plano diretor, nunca teve um plano diretor de drenagem. E fizemos um acordo com a UFG, que esse projeto já está, bem dizer, finalizado. Acredito que logo no início do mandato do novo prefeito Sandro Mabel, ele estará recebendo esse plano diretor de drenagem, que houve várias discussões, inclusive audiências públicas na Câmara Municipal, aqui mesmo no Paço Municipal tivemos audiências públicas, e que foi muito importante e relevante para a cidade. É óbvio que esse plano diretor de drenagem é uma bússola para que o próximo prefeito, Sandro Mabel, possa ser pensado a Goiânia daqui a 30, 40, 50 anos. Então hoje nós estamos fazendo isso, conseguimos sim resolver muitos pontos de alagamentos que tinha em Goiânia, não conseguimos tudo porque por falta desse estudo que chama-se Plano Diretor de Drenagem. Então nós não poderíamos fazer tudo o que nós queríamos fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pudesse abrir todas as ruas e colocar as manilhas, tá bom, mas vai desaguar onde? Vão mandar essas águas para onde? Então tudo isso é o estudo que é feito no Plano Diretor de Drenagem, que agora o UFG está pronta para entregar à Prefeitura. Então isso, eu acho que fica essa marca sim.
E, além disso, um outro ponto importante que é a questão do asfalto em Goiânia, né? A Perimetral Norte, acho que todo mundo, como passar ali, vai lembrar. Como tinha as costelinhas, todo mundo passava as costelinhas, acabava com o amortecedor. Hoje já não tem mais isso. Por quê? Nós fizemos um trabalho de base na Perimetral Norte que nunca foi feito, que é uma base que sustenta a massa asfáltica. Antigamente jogava a massa asfáltica e pronto. Só que ela grudava o peso do caminhão, dos carros pesados, na frenagem e na aceleração, a massa dançava, ia levantando. Ficava tipo a massa, conhecida como massa de chiclete, né? E hoje já não acontece mais isso. Por quê? Nós mexemos na base profunda. Nós fizemos uma base, construímos uma base nas duas faixas, tanto quem desce, quem sobe, do meio para a direita, da pista, do meio da pista para a direita, nós cortamos o asfalto, fizemos uma base profunda, fizemos base concretada. Não quer dizer que é concreto puro, é base areia, pouco de pedra misturado com cimento, mas não é bem um concreto, é só uma base para sustentar a massa asfáltica, que hoje faz com que a massa asfáltica fique lisa e as pessoas, o condutor, o motorista, não tenha problema de estar ali pulando. Então, acho que é uma marca também que fica da infraestrutura bem colocada por você, bem lembrada por você. E hoje a minha alegria é dizer, a Dona Maria lá a Dona Joana lá do Vale dos Sonhos, a Dona Maria aqui do Novo Mundo, que não vai ter mais problema na sua casa. O maior desafio foi o da Vila Pedroso, não é... Entre Vila Nova, como é que chama aquele bairro lá? Não, lá é uma descida. Bairro Feliz. Era o maior desafio. O Bairro Feliz, nós temos ali o seu Daniel, que tem a sua chacrazinha ali, né? E a água descia, eu fui visitar lá a casa do seu Daniel, a chacrazinha dele, e a água, você entrava normal, mas quando chegava da casa, meio da casa para baixo, tudo cheio, virava um pântano, né? E hoje, graças a esse trabalho de drenagem no Bairro Feliz, não temos mais essa questão, porque foram colocadas tubos de 1,5 duplicado, né? Toda a água que descia daquela região leste, ela passa por ali e vai para o córrego. Então, ela desce, mas hoje não tem mais prejuízo naquelas residências. Então, isso são pontos que as pessoas não veem. Hoje, quem passa não vê. Mas, com certeza, o seu Daniel lembra. Com certeza, a Dona Joana lembra. Com certeza, a Dona Maria lembra, que na casa dela enchia de água, hoje não enche mais. Então, isso são pontos positivos e, para mim, muito gratificante. Claro, repito, se eu pudesse ter feito isso em todas as ruas de Goiânia, faria. Mas, infelizmente, sem o plano diretor de drenagem, não podemos fazer. Um ponto também importante que todo goianiense, todo cidadão conhece, é o da Avenida H, né, que também hoje trouxemos a solução ali, com toda a chuva que cai, essa pancada d'água que cai todo dia hoje em Goiânia, já não alaga mais aquela debaixo do viaduto da Jamel Cecílio, ali no Flamboyant. Então hoje fizemos aquela obra, a prefeitura fez aquela obra, foram mais de 2,2 quilômetros de tubulações de 1,5 duplicada para cair no córrego Botafogo. E hoje também já existe o projeto, já está aprovado um projeto, né? Inclusive já está, se não estou em erro, já está um contrato, se não está assinado, vai assinar agora há poucos dias, o próprio prefeito Sandro Mabel, de uma empresa que nós contratamos lá atrás, que fazia a limpeza das bocas de lobos, e que hoje é a mesma empresa que faz a limpeza dos córregos. Em São Paulo, a drenagem dos córregos vai fazer também aqui em Goiânia. Essa empresa já está preparada, acredito que mais no início do ano já entra para trabalhar nos córregos de Goiânia para poder fazer as aberturas, né, e o escavamento para poder dar mais vazão às águas que descem no córrego Botafogo. Prefeito, quando o senhor assumiu a Prefeitura de Goiânia, o comentário era que o senhor pegaria uma gestão, uma administração muito bem equilibrada, né, que o prefeito anterior tinha deixado os cofres da Prefeitura em uma situação estável, e que o senhor teria condição de tirar do papel tudo aquilo que o senhor e o seu, né, companheiro, Maguito Vilela, que infelizmente faleceu, tinham planejado ali no documento, né, que é apresentado à Justiça Eleitoral como proposta de governo caso terminassem eleitos. Foi o que aconteceu. E o que eu te pergunto agora é
Que caixa o senhor deixa para o próximo prefeito? Como é que está a situação fiscal, financeira da prefeitura para o Sandro Mabel, que vai assumir em alguns dias? Olha, primeiro, dizer que assumir uma prefeitura de um líder como Iris Rezende, para mim já foi muito gratificante, né? Realmente o Iris deixou, como muitos falaram, deixou dinheiro em caixa, mas deixou também obras para serem terminadas. E foi justamente isso que eu fiz. Com o dinheiro que ele deixou em caixa, eu terminei as obras que ele deixou paradas, Sim. ou interminadas, né? Muitos também comentam, porque deixou dinheiro em caixa, mas lembrando que dessa parte de dinheiro em caixa era um empréstimo de 680 milhões, que eu, como vereador, aprovei para ele também em 2016, para que ele pudesse ter o dinheiro em caixa, além de um projeto que nós também aprovamos na Casa de Leis, na época, lá atrás, que muitos até não entenderam, mas que fez bem aos caixas do município, foi a mudança do IPSMS, né, a lei do servidor, que é a questão da Previdência. Que o Brasil inteiro veio fazer essa lei de Previdência depois da nossa. Goiânia foi a primeira capital a introduzir a nova lei, o novo projeto de lei da Previdência, né? E nós aprovamos isso, eu fui relator, o meu relatório teve 14 páginas, e foi lido na íntegra na Câmara Municipal, está lá para todo mundo ver, e inclusive na época muitos servidores não entenderam, mas hoje os servidores entendem por que foi aprovado daquele jeito, né? Se não tivesse aprovado daquele jeito, eu assumiria, o Iris não teria dinheiro em caixa, eu não teria dinheiro em caixa, estava tudo zero. Mas hoje eu deixo a prefeitura, eu deixo ela, na verdade, redonda, hoje estamos pagando as precatórias desse ano, são mais de 180 milhões só de precatórias, estão sendo pagas, né? Isso garantindo à justiça que o nosso caixa fizemos de tudo corretamente dentro da lei para que pudesse, então, pagar e garantir. Uma despesa obrigatória. Uma despesa obrigatória. Então, estou pagando, inclusive hoje estão pagando 180 milhões de precatórios. No meu governo, é importante também falar, no meu governo não teve um mês, nesses 4 anos, de atraso em salário dos servidores, todos pagos, inclusive agora o mês de dezembro foi pago bem antecipado, foi pago no dia 20, tá aí os servidores todos sorrindo, né? Passaram o Natal bem, né? Então, assim, pagamos dentro do prazo, nenhum mês nós pagamos atrasado, todos dentro do mês, até antecipando, dependendo se o mês terminasse final de semana ou começasse uma segunda-feira, nós concluíamos, tivesse aí o feriadão, pagávamos na sexta. Então, assim, foi um governo que nós deixamos os servidores, mostramos para os servidores que eles têm a preferência, eles são primeiros aqui, porque eles é quem presta serviço para a cidade, eles são os técnicos da cidade, eles é quem fazem com que a cidade ande, porque hoje eu saio da prefeitura, eles continuam. Então, mostrei para eles que eles são primordiais para um governo, né? E fizemos todos, vários planos de cargos, salários, planos de carreira foram atualizados, coisas que já estavam aí esperando há 30 anos, 20 anos, mais de 20 anos esperando, nós conseguimos fazer no nosso mandato. Então, isso para mim é gratificante. E vamos deixar a prefeitura redonda. Tem alguns pontos para resolver? Tem, mas eu também tive pontos a resolver, mesmo sendo o nosso ícone, né? Iris Rezende, né? O nosso comandante da política, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Mas nós também tivemos problemas para serem resolvidos, tanto politicamente, como juridicamente, como financeiramente na prefeitura, ao assumir, né? E hoje, claro, vamos deixar a prefeitura o mais redondo possível para que o prefeito Sandro Mabel possa dar sequência, como ele mesmo já falou, vai dar sequência em muitos projetos que nós estamos deixando, né? Projetos que já deram início, ele vai dar sequência e com certeza Goiânia vai continuar desenvolvendo naquilo que desenvolveu, conseguimos desenvolver 4 anos, vai continuar desenvolvendo. Aquilo que nós não conseguimos desenvolver, faço votos e torço para que ele, junto com a equipe e com os servidores da prefeitura, possam dar sequência e desenvolver também. Prefeito, em números eu ainda não entendi. Quer dizer que o Iris deixou 680 milhões, é isso? Em caixa? Não, 680 foi empréstimo. Do empréstimo. Ele deixou 1 bi e alguma coisa. 780. Ele deixou 1 bi e alguma coisa no caixa. Certo, né? E o senhor está deixando? Não, ainda não tem. O levantamento está sendo finalizado agora, por causa desse pagamento. Mas é algo parecido, pelo menos, ou não? Talvez um pouco menos. Entendi. Com certeza um pouco menos. Mas não está deixando devendo a não, prefeitura? Temos os pagamentos principais, sim, que são ordenados por lei, as ordenanças por lei, todas elas estão em dias. Certo. E isso já é muito importante. E para a gente finalizar, a última pergunta. Desculpa até para quem dizia que
não íamos pagar salário de outubro, salário de novembro, de dezembro, pagamos outubro, pagamos novembro, pagamos dezembro, pagamos precatória, estamos deixando a prefeitura redonda. E para a gente finalizar, prefeito, a última pergunta, apesar do senhor estar deixando a prefeitura de Goiânia, o senhor não deixa de ser um grande líder político, né, uma figura com alta representatividade na cidade e, em paralelo a isso, 2026 bate a porta, muitos políticos já estão se organizando politicamente. Eu li uma entrevista do senhor onde o senhor disse que pretende continuar em Goiânia, que o senhor quer seguir no ramo da administração, mas do ponto de vista político, o senhor considera ou estima alguma coisa para 2026? Vai disputar como deputado estadual, federal? Não tem pretensão de disputar? O que vai definir isso na sua trajetória? Olha, primeiro, eu tenho muita gratidão ao partido que abriu as portas para mim na hora que eu mais precisei, que foi o Solidariedade. Né? Na hora que eu mais precisei, tive as portas abertas e tenho gratidão por isso. O presidente nacional do Solidariedade me fez uma ligação logo após as eleições, dizendo que tem pretensão de abrir aqui em Goiânia um diretório do Solidariedade. E queria que eu estivesse à frente do diretório metropolitano aqui de Goiânia, ajudando aí o presidente Denis, que é o presidente estadual, e eu me coloquei à disposição, em gratidão ao que o partido fez por mim. Então estou à disposição do partido para estar à frente desse diretório. Claro, ainda não conversamos mais sobre isso aí a conversa vai vir depois da virada do ano e coisa e tal. Quando tudo voltar ao normal, né? E nós vamos ter essa conversa. Agora, pensando em 2026, eu acho que tem muitas águas a rolar ainda, né? Tem muitas pessoas que estavam lendo algo, vai voltar para o Rio de Janeiro. Gente, eu saí do Rio de Janeiro com 15 anos de idade. Eu só voltei ao Rio de Janeiro a trabalho e sei quantas vezes estive lá e onde estive. Poucas vezes. Mas saí do Rio de Janeiro com 15 anos de idade, fui para São Paulo, fiquei 3 anos e meio em São Paulo, depois para Bahia, fiquei 8 anos na Bahia, casei-me na Bahia, minha esposa é de Ilhéus, né? Tivemos nossos 2 filhos na Bahia, um é de Juazeiro da Bahia, outro é de Salvador, né? Depois fomos para Fortaleza, 4 anos no Ceará, depois fomos embora para a África, ficamos no continente africano por 16 anos, voltamos para o Brasil, né? Ficamos na Bahia mais uma vez 11 meses, viemos para Goiás, estamos aqui, vamos para 15 anos em Goiás, então permaneço em Goiânia, meus netos são goianienses, sou cidadão goiano, sou cidadão goianiense, minha esposa também, a Thelma, é cidadã goiana, é cidadã goianiense, somos comedor de pequi e sei fazer pamonha, viu? Então, vou continuar em Goiânia e a minha pretensão para 2026, vamos avaliar aí daqui mais para frente, eu acho que temos muitas águas a rolar ainda. Sabe tocar Zezé de Camargo no violão ou não? Com certeza, vai. Sertanejo é muito bom. É isso, prefeito. Muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui no Paço Municipal. A gente deseja uma boa caminhada, uma boa sorte em 2025. Wilson, muito obrigado pela companhia de sempre. Sempre é bom acompanhá-lo nas boas entrevistas que hoje faz o grupo como um todo, as redes sociais, enfim. Estamos aí, junto. Exatamente. Prefeito? Eu aproveito... Rogerão, para aqui. Obrigado. Sucesso aí na caminhada. Prefeito. Obrigado a todos nós. E aproveito a convidar a todos vocês que estão nos acompanhando a acompanharem o nosso portal hoje.com na internet, também as nossas redes sociais, @hoje no Instagram e, claro, o nosso canal no YouTube, acompanhando sempre as boas entrevistas aqui no Momento Político. Muito obrigado pela companhia de todos e até o nosso próximo encontro.